Tessalonicenses, capítulo de número 5, e nós faremos a leitura da segunda epígrafe, que começa no versículo de número 12, e vamos encerrar então a exposição da primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 28. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. E eu quero falar sobre esse tema, a vida cristã e o bom testemunho. Nos diz assim a palavra de Deus: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Sabemos da nossa incapacidade de interpretá-la de maneira correta, senão pela ação do Teu Espírito. E é por isso que nesse momento nós humildemente pedimos ao Senhor, nos ajude, nos direcione, nos dê graça, nos dê entendimento, para compreendermos a Tua palavra e obedecermos ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, se existe uma coisa que nos é muito motivador, algo que nos anima bastante, é ouvir uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto nos momentos difíceis da nossa vida. Como é bom ter ao nosso lado pessoas que nos conhecem, pessoas que sabem aquilo que estamos passando e que são pessoas essenciais, que nesses momentos difíceis, dificultosos, de muito sofrimento, acabam fazendo parte da história da nossa vida. Pessoas que nos estendem a mão, pessoas que nos ajudam, pessoas que nos assistem, que sabem da realidade das dificuldades que enfrentamos. Eu acho que você tem amigos assim, deve ter alguém na sua família, na sua igreja, irmãos mais chegados, mais próximos, que estão sempre preocupados com você, e eu acredito que você também faça isso com relação a outras pessoas. Isso é muito bom. E o interessante é que essa carta, ela tem como pano de fundo esse teor de encorajamento, de motivação, de fortalecimento. O apóstolo Paulo, bem como Silas, em algumas versões é chamado de Silvano, e Timóteo, eles estão preocupados com a igreja de Tessalônica. Eles querem motivar os irmãos, fortalecer os irmãos, encorajá-los para que eles permaneçam firmes. Por que razão? Nós não podemos nos esquecer do contexto dessa carta. Por que é que Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica? Se você ler Atos capítulo 17, você vai ver o contexto daquela igreja, qual a realidade que eles estavam vivendo. O apóstolo Paulo sofreu muita perseguição. Ele foi, sim, vitorioso, foi produtivo no seu trabalho apostólico. Ele conseguiu plantar uma igreja naquela cidade no uso de sua função rabínica. O apóstolo Paulo esteve sábados seguidos na sinagoga, onde ele pregou o evangelho, esclarecendo, inclusive para judeus cultos, para judeus intérpretes da lei, que o Messias prometido do Antigo Testamento já havia chegado, que era Jesus. Jesus é o Cristo, o Messias, e que a palavra de Deus a respeito do Messias, as profecias, haviam se cumprido na pessoa de Jesus. Com isso, o apóstolo Paulo conseguiu aí com que muitas pessoas se convertessem ao evangelho, desde judeus que abandonaram as práticas antigas e se converteram agora às práticas da nova aliança,
desde pagãos do mundo grego, né? As pessoas gregas também se converteram, e isso foi ganhando uma proporção assustadora na cidade, ao ponto que os judeus mais tradicionais, aqueles que não aceitaram a pregação do evangelho, eles ficaram muito alvoroçados contra o apóstolo Paulo e se organizaram, um motim, uma turba de judeus furiosos, queriam não prender o apóstolo Paulo, eles queriam literalmente acabar com a raça do apóstolo Paulo, eles queriam matar o apóstolo Paulo, sumir com a vida do apóstolo Paulo, e isso causou um certo espanto na igreja, no apóstolo Paulo, que por vezes havia pregado que morreria por amor ao evangelho, e ele não fugiu por medo, mas por preservar, por entender que ainda havia obra a ser cumprida. E alguns irmãos então se organizaram e disseram: Paulo, vamos proteger sua vida. E eles então saíram com o apóstolo Paulo e foram para a cidade de Bereia. E aí, irmãos, a igreja ficou meio que sem pai espiritual, né? Eles se sentiram orfanados, se sentiram abandonados. E era natural que isso acontecesse. O apóstolo Paulo ficou lá poucas semanas e eu acredito que muitas dúvidas daqueles irmãos não puderam ser esclarecidas porque o apóstolo não estava mais lá presente entre eles. E era natural que eles tivessem dúvidas e que ao sofrer perseguições, tribulações e morte, não estou falando aqui de perseguições e provações das quais nós passamos. Nós enfrentamos lutas, sim, isso é verdade, mas não são tão sérias e tão graves quanto as lutas que aqueles irmãos enfrentaram, porque eles eram mortos, eles eram perseguidos e mortos, havia muito martírio na igreja, muita gente que morria por amor ao evangelho, e era natural que isso assustasse a comunidade. Você chegar num culto e sentir lá a falta de um irmão e perguntar para alguém que está do teu lado: fulano não veio esse domingo passado ele estava, falou: você não está sabendo? Ele foi morto. Isso causava um certo pânico entre os irmãos. E algumas pessoas estavam enfraquecidas na fé, desanimados, desencorajados, porque começaram a ficar em dúvida. O apóstolo Paulo fugiu, então bora daqui também, vamos correr daqui, vamos sair daqui. E aí eles precisavam desse encorajamento. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido até mesmo na cidade de Bereia, descobriram que ele estava lá, eles caminharam até aquela cidade, mais ou menos aí 160 quilômetros. O apóstolo Paulo precisou sair da província da Macedônia, cuja capital era a cidade de Tessalônica. Ele mudou de província, foi para a província de Acaia, inicialmente na cidade de Atenas, e então ele decide ir visitar os irmãos. Ele não consegue, a gente já viu isso, ele tentou visitar os irmãos, alguma barreira em específico impediu ele, não uma vez, mas ele disse 2 vezes, não só na companhia de Timóteo e Silas, mas também sozinho. Não teve jeito, ele não conseguiu, barricadas foram colocadas, algum tipo de impedimento, talvez político, alguma relação com os governantes da época, algum tipo de perseguição que impossibilitou. Ele disse que foi Satanás quem colocou esse impedimento, ele não conseguiu. Então ele tem uma estratégia, ele decide então enviar Silas e Timóteo, e eles vão levando uma carta do apóstolo Paulo. Eles representam a presença do apóstolo naquela comunidade, e essa carta deveria ser lida publicamente. O apóstolo Paulo então envia Timóteo, diz que ele é um mensageiro de Deus, que ele é também enviado por Deus, ele está representando a presença do apóstolo ali, e mais do que isso, ele é um pregador da palavra de Deus, e os irmãos devem recebê-lo com muito carinho. A igreja então recebe a mensagem de que Paulo está bem, que Paulo sente saudade deles, que Paulo tentou visitá-los, mas não conseguiu, e eles então mandam Timóteo. Timóteo faz o trabalho que hoje o WhatsApp faz, né? Timóteo vai e volta e leva a mensagem, traz a mensagem, fala assim: Paulo, os irmãos estão bem, os irmãos estão firmes, eles continuam, mesmo com muita perseguição. Tem mais, a igreja é pobre financeiramente, mas no exemplo, a generosidade é o maior exemplo da província da Macedônia. Inclusive, quando Paulo escreve a igreja de Corinto, que é uma igreja rica, ele diz assim: olha, vocês deveriam seguir o exemplo da igreja de Tessalônica, porque entre os irmãos da Macedônia, ninguém foi tão generoso quanto eles, da sua pobreza tiraram sustento, e eles eram um exemplo de fidelidade. Agora, o que eles precisavam é o que eu disse no início, é de alguém para dar encorajamento, fortalecimento, para dar uma palavra motivadora, não motivacional, motivadora, pautada aqui no Evangelho, e o apóstolo Paulo faz isso com a igreja, e isso é muito importante. Nós vamos agora ver a parte final dessa carta,
E eu quero fazer essa transição aplicando para a nossa realidade. O que é que Paulo ensina àquela igreja, quais as instruções que ele dá para aquela igreja, que por ser a palavra de Deus divinamente inspirada e eterna, se aplicam à nossa realidade. Vejamos então, meus irmãos, que Paulo ele vai apresentar do versículo 12 até o versículo 18, várias instruções gerais para a vida cristã, e para que a igreja, para que a nossa vida seja produtiva de alguma maneira. Ele vai então falar sobre, no momento de dificuldade, nós encontrarmos alívio, nós encontrarmos força na convivência comunitária. E ele começa no versículo 12 dizendo assim: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Era natural que aquela igreja pensasse muito no apóstolo Paulo. Isso seria natural. Se o apóstolo Paulo estivesse também aqui na fundação dessa igreja e nós soubéssemos que ele está numa outra cidade, numa outra região, o assunto, eu acho que principal nosso aqui nas nossas reuniões, nas nossas conversas, seria o apóstolo Paulo. Saudade do apóstolo Paulo, queria ver o apóstolo Paulo bem que poderia vir pregar aqui, o apóstolo Paulo bem que poderia continuar nos ensinando. Cadê o apóstolo Paulo? E os irmãos tinham lá líderes, pessoas importantes no trabalho e no ensino da palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo faz um apelo àquela igreja. Eu apelo, irmãos, que vocês reconheçam, valorizem os que trabalham entre vós. Isso aqui é um termo geral. Reconhecer os seus líderes, pessoas que estão envolvidas no trabalho duro. A NVI, Nova Versão Internacional, quem tem ela aí, ao ler, talvez esteja escrito assim: os que se esforçam no trabalho entre vós. São pessoas que estão se dedicando. Existem pessoas que amam aquilo que fazem, existem pessoas que são vocacionadas, existem pessoas que são dedicadas no trabalho entre vós. Então eu rogo a vocês, eu peço a vocês que vocês reconheçam essas pessoas. Aí no 12, e que presidem sobre vós no Senhor e que vos admoestam. Essas pessoas que exercem algum tipo de autoridade, né, sobre vós no Senhor. Não é autoritarismo, não é ditadura, não é manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas são pessoas investidas de autoridade que inclusive é reconhecida no exercício com demonstração de cuidado e preocupação com a igreja. Essas pessoas que deveriam ter reconhecimento são as pessoas que, ao ensinar a palavra de Deus, demonstram preocupação, demonstram cuidado pela igreja, demonstram cuidado com o rebanho. São líderes, são oficiais, presbíteros, diáconos, são professores de escola bíblica, são pessoas que constantemente estão preocupados com o desenvolvimento dos irmãos, com a maturidade da igreja, com a espiritualidade da igreja. Às vezes, você que talvez não tenha exercício ministerial na igreja, é mais fácil você pensar, bom, vou na igreja hoje? Não vou, não. Eu vou fazer tal passeio, eu vou para tal lugar. Mas aquele que exerce uma função específica, aquele que está no trabalho árduo, ele não consegue fazer isso. Até aqueles que preparam as músicas que nós vamos entoar no culto, né? Existe todo um planejamento, porque são pessoas que estão envolvidas num trabalho direto. E isso é árduo. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas estão preocupadas com a igreja, porque elas cuidam dos irmãos. E geralmente essas pessoas, como por exemplo os professores de escola bíblica, eles ficam frequentemente preocupados com o desenvolvimento dos irmãos. Aqueles que ensinam crianças ficam preocupados, acompanhando a vida das crianças, acompanhando postagens nas redes sociais, acompanhando o comportamento das crianças, a brincadeira das crianças, como elas fazem e o que elas fazem no celular, porque são professores, eles instruem e eles querem que essas crianças cresçam no caminho do Senhor. Os oficiais da igreja, da mesma forma, eles oram, eles se preocupam, quando os irmãos faltam, quando há um esfriamento na fé, quando há um abandono, quando pessoas estão se afastando da vida comunitária, esses líderes também estão preocupados, diferente daqueles que não exercem, que tanto faz se a água sobe, se a água desce, não estão preocupados com isso, os líderes estão. Além da preocupação com a sua vida espiritual, com a sua família, eles têm cuidado com o rebanho do Senhor. E o apóstolo Paulo então diz no verso 13, que vocês tenham essas pessoas em grande estima e amor por causa da sua obra, por causa do trabalho que eles fazem. Não é para jogar confete. Você não precisa aplaudir, não precisa gritar aos quatro cantos que alguém faz alguma coisa na igreja. Não há necessidade disso.
Não precisa ficar elogiando o tempo todo. Fulano, parabéns pelo trabalho que você faz. Ciclano, olha, você é exemplar na igreja. Nossa, você nunca falta, você está sempre lá. Eu vejo todo o cuidado. Como você procura fazer o seu melhor em tudo aquilo que você coloca a mão. A gente vê o cuidado, a gente vê a excelência do seu trabalho. Você não precisa ficar fazendo isso o tempo todo. Mas o apóstolo Paulo diz que você deve ter essa pessoa em grande estima. Estimar é amar essa pessoa, valorizar essa pessoa, reconhecer que o trabalho dela é sim importante para o bom andamento do culto. O culto no qual nós participamos, ele acontece assim, mas existe todo um trabalho, né? Desde a liturgia que é apresentada no projetor, até o programa que nós instalamos, é um programa difícil. Eu estava elogiando a irmã Rafaela, porque eu vi a habilidade dela usando o programa. A Veri sabe disso, né? Foi a Veri que baixou o programa. Até para baixar o programa eu pedi para a Veri. E aí ela passou o treinamento para a Rafaela. E é difícil. Se você perguntar, pastor, se ela não vier, como foi no culto de Natal e no culto da virada, o senhor faz? Não, nem eu e nem ninguém que estava aqui conseguiu fazer. Então nós fizemos o sistema antigo. Quando falta um músico, se é um instrumento que não tem outra pessoa que toca, né, nós ficamos, por exemplo, sem um contrabaixo, porque o William teve que tocar a bateria porque o Adriano não pôde vir. Então você imagina a dificuldade. Nós precisamos valorizar as pessoas. Você pega um diácono, uma diaconisa, que precisa o tempo todo estar se locomovendo, se deslocando de um canto para o outro, cuidando do bom andamento do culto, de um professor que para ministrar uma aula numa sala, ele precisou durante a semana pegar o material didático, ele precisou estudar o conteúdo, ele precisou pensar. Às vezes um professor tem 5, 6 alunos, dependendo da classe. Nós temos uma classe nova agora que é a transição de 4 a 7 anos. Pode acontecer, por exemplo, de um professor preparar a aula e se os pais das crianças não vierem à escola bíblica, o professor preparou a aula e não tem para quem dar aula. Então isso pode até machucar o coração do professor, porque ele pensa, eu preparei a semana inteira e o pai e a mãe sequer se deu ao cuidado de levar o filho para participar. E a gente já fez a junção da escola bíblica com o culto para facilitar. Mas são pessoas que entendem que isso é um trabalho árduo. Eu estava conversando com a irmã Patrícia, eu falei assim, nós nunca podemos exercer um tipo de trabalho querendo ver fruto agora. O ensino que a gente dá às crianças, aos jovens, às vezes um pai, a mãe ou um professor, os membros da igreja não percebe de imediato. De repente, um jovem pode até se afastar da igreja, mas alguns anos lá na frente, ele pode lembrar daquilo que ele aprendeu e ele pode retornar, pode endireitar suas veredas, seus caminhos, e aquele ensino é fundamental. Ele nunca volta vazio. Nós temos grandes pensadores que já morreram há séculos. Quem imaginava que Charles Spurgeon, que pregou há tantos anos atrás, hoje seria tão influente na nossa geração? Hoje nós falamos sobre João Calvino. Quem imaginava que alguém no século XVI tivesse um ensino que fosse tão relevante para nós hoje? Então, tudo que nós fazemos, todo o nosso trabalho árduo, deve ser reconhecido nesse sentido. Por quê? Porque se posicionar apenas como uma pessoa crítica, pontuando as falhas, que é natural, todos nós erramos, sem reconhecer o esforço, não é uma atitude espiritual e nem madura. Por quê? Porque nós vamos desanimar as pessoas. Então, tem aqui um músico, está lá tocando e de repente você percebe que ele não está tocando direito, né? Aí você fica o tempo todo, você está fazendo errado, não é assim. Mas você não se dispõe a ajudar a participar, você está trabalhando para tirar a motivação daquela pessoa. Então você vê alguém pregando e de repente, sua pregação, pelo amor de Deus, você erra demais, você não sabe falar, você fala a palavra errada, você não fez a introdução correta, você não fez a transição, você não tem conclusão no seu sermão. O que você vai fazer? Você vai desanimar aquela pessoa. Então, se você ficar o tempo todo só olhando o lado ruim, os lados negativos, aqui o apóstolo Paulo diz que isso vai desmotivar. Então nós temos que amar, ter em grande estima. Por quê? Por causa da obra, por causa do que a pessoa está disposta a fazer. E aí no verso 13 ele diz assim, tende paz entre vós, evitem esses questionamentos, essas discussões. Ele pede para a igreja, vivam em paz. É como se ele estivesse dizendo assim, pelo amor de Deus, gente, chega desse pé de guerra, chega das brigas, das reclamações o tempo todo. Eu não estou aí presente na igreja, eu já expliquei as razões. Agora vocês não podem ficar brigando, vocês precisam se unir, vocês precisam trabalhar juntos. Tende paz entre vós. Verso 14. Rogamo-vos também, irmãos, que... E agora o apóstolo Paulo vai apresentar algumas orientações espirituais
específicas para algumas pessoas na igreja. Ele sabe de problemas naquela igreja, ele elencou esses problemas e ele vai dar uma orientação para a igreja. Ó, tratem isso, isso e isso. Corrigindo essas questões, vocês vão viver em paz. Vocês já viram igrejas que não conseguem viver em paz porque não se resolve algumas questões? Pois bem, o apóstolo Paulo começa então dizendo o seguinte: admoesteis os desordeiros, os insubmissos, os desregrados, os ociosos, essas pessoas, ou talvez um grupo específico, que precisa de uma orientação mais dura, porque eles estão tirando a paz da igreja. Alguém que conseguiu uma mobilização, um líder orgânico, sabe aquela pessoa que fica de maneira subversiva, o tititi, e fica falando no pé de ouvido de um, do outro, e de repente ele vai agrupando. É como se naquela igreja tivesse um pequeno grupo, um grupelho, que estava tirando a paz da igreja. Tudo o que eles faziam e era para caminhar bem, para dar certo, e aí aqueles irmãos ficavam fazendo a igreja patinar. E ele diz assim: olha, admoesteis, dá uma bronca nesse pessoal desordeiro, chama a atenção deles, puxa a orelha deles. E aí ele diz assim: consoleis os de pouco ânimo. Não é gente que está desanimada de ir para a igreja porque falta dinheiro. Eram pessoas abatidas e desanimadas porque haviam perdido seus familiares. Então, suponhamos aqui que uma família de 5 pessoas estavam congregando na igreja de Tessalônica. E aí alguém daquela família foi perseguido e martirizado, foi morto, foi arrastado lá, ou cortaram a cabeça dele, ou foi apedrejado. Uma coisa muito forte, muito impactante, que produzia desânimo no coração desses irmãos. Como é que eu sei disso? Pelo contexto da carta. Lá no capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo falou exatamente sobre aqueles irmãos que estavam tristes com os que haviam falecido, com relação aos que haviam falecido. Ele disse assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, aqui Paulo está dizendo assim: consolem essas pessoas. Aqueles irmãos que ficam desanimados do culto, porque o seu pai foi morto, sua mãe foi morta, porque os seus irmãos foram mortos. Não é como a gente que falta do culto porque não tem dinheiro, ou porque aconteceu algum problema em casa, também não vou no culto hoje. Não, eram coisas graves. E aí Paulo diz: console essas pessoas. Um outro: sustenteis os fracos, esses que enfrentam grandes provações, grandes dificuldades. Um grupo é o que está triste, porque perdeu pessoas da sua família, mas ele continua congregando. O outro, ele desanimou, ele enfraqueceu na fé. Esses estavam deixando de congregar, eles pararam de ir à igreja, eles pararam de crescer espiritualmente. E aí ele diz assim, que deveria sustentar os fracos. Essas pessoas que tiveram algum tipo de dificuldade para resistir à provação e que estão desanimados. Não é pecado. Uma coisa é alguém que não quer vir para a igreja porque está praticando coisas que não agradam a Deus. Então fica numa vida pecaminosa e desanima. Não, aqui eram pessoas que amavam a Deus, que queriam ser fiéis, mas que sofreram uma provação muito grande. E existem pessoas assim. Há relatos, por exemplo, de casais que foram profundamente enfraquecidos na fé porque um filho morreu. Um filho na primeira infância, perderam um bebê. Essas pessoas são impactadas. Ou de uma doença grave, um dos cônjuges vem a óbito, o marido ou a esposa fica, ele desanima. Não é que ele desanima da fé, ele sente falta da companhia, ele sente falta da presença do seu cônjuge, ele não sente o ambiente comunitário como antes, a mesma alegria, o mesmo regozijo, ele não se sente completo. Ele não deixou de amar a Cristo, ele não deixou de amar a palavra de Deus, mas ele foi muito provado nesse sentido. E aí ele perde o seu chão, a sua vida vira de cabeça para baixo. E o que a igreja tem que fazer com relação a essas pessoas? Tem que sustentar essas pessoas. Sustentar aqui é dar suporte mesmo. É não levar em consideração suas estranhezas.
Por exemplo, alguém perdeu tudo na vida financeira. Ele não tem nada, absolutamente nada. Ele não tem arroz para colocar no prato. A igreja não pode fechar os teus olhos e ficar falando assim, o irmão não tem o que comer, deixou de vir para a igreja. Não, a igreja tem que se mobilizar e ela tem que levar o arroz e o feijão para esse irmão. Pode não ter condições de levar o contrafilé, mas o arroz e o feijão tem. Até que Deus abra uma porta de emprego, até que essa pessoa consiga se restabelecer. São pessoas que precisam do sustento, que são enfraquecidas por causa da grande provação. E aí, o apóstolo Paulo expande esse comportamento da igreja, ele diz assim, sejais pacientes para com todos. Estejam dispostos a ajudar, estejam dispostos a cuidar uns dos outros. Isso aqui parece fácil no discurso, mas na prática não é nada fácil. Nada fácil. Eu falei, por exemplo, da família do irmão Rafael. O irmão Rafael que foi recebido no dia 19. A Jéssica, ela ganhou o bebezinho. Eles queriam vir para o culto uma semana depois do nascimento da Rebeca. Só não vieram porque eles decidiram fazer um passeio durante o dia e ela se sentiu mal à noite. Mas ele ficou assim muito preocupado, porque eles se sentiram sozinhos. Inclusive, eles não estão hoje porque voltaram para São Carlos para visitar os familiares. Mas é um desafio. A igreja não pode ignorar essa realidade. Por isso que eu disse aos irmãos, abracem essa família. E eu fico muito preocupado. Por quê? Porque no primeiro contato é com o pastor. E aí eles ficam dependentes e isso é natural. Ele manda mensagem para mim todo dia, pastor, dá para ir lá, pastor, dá para fazer aquilo, pastor, dá para me ajudar. E há outras demandas e eu não consigo atender sozinho. Por isso que eu falo, irmãos, se preocupem. Entra no grupo do WhatsApp, ele está lá no grupo dos homens. Rafael, entra no... Irmão, estou aqui, estou orando por você. As irmãs, entra lá. Jéssica, pega o nome dela. Não espera alguém chegar para você e falar, irmão, dá uma oferta para comprar uma cesta básica. Irmão, dá para fazer uma visita? Faça, é a sua vida, é a sua comunidade. São os seus irmãos. E aí Paulo está dizendo, olha, façam isso para com todos, consolem todos os de pouco ânimo, pessoas tristes, pessoas abatidas. Tenha participação efetiva na vida dos seus irmãos. Então, sejam pacientes para com todos. E aí no verso 15, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem. Essa expressão aqui, ninguém dê a outrem mal por mal, mostra que existia uma espécie de retaliação naquela igreja. Algumas pessoas estavam dispostas a se vingar de algumas atitudes que não gostaram. Isso aqui é um comportamento imaturo. Aconteceu alguma coisa comigo, aconteceu alguma coisa e com a minha família fizeram e eu vou me vingar. Eu vou descontar. Então, a hora que eu souber que fulano está passando por alguma coisa, eu vou comemorar. E ele diz assim, não façam isso. Não fiquem preocupados a entrar no jogo da vingança, mas retribuam com o bem. Amem essas pessoas, ajam de maneira graciosa, demonstrem bondade. Não fiquem com esse tipo de rixa, de briga, de desentendimento. Mas só com as pessoas da igreja, Paulo? É só com os irmãos que eu tenho que ser assim? Não. Vocês têm que ser assim também com os seus familiares que são descrentes. Sabe aquele cunhado chato, aquele tio, aquela tia que nunca participa da sua vida, às vezes um irmão que você teve desentendimento, famílias que não se ajustam. Não, você não pode ficar retribuindo com o mal. Não me ajudou quando eu precisei, agora também vai sentir aí o gostinho, né? Eu vou provar o gostinho da vingança e vai sentir o gostinho da minha vingança. Não, ele diz que nós temos que fazer isso com todos. Olha o verso 15. Tanto uns para com os outros, aqui na igreja, como para com todos. Então faça o bem. Viva a sua vida de maneira intensa para a glória de Deus. Viva as oportunidades que Deus te deu. Não fique alimentando rancor, alimentando ódio, planejando vingança, envenenando a sua alma. Não vale a pena. Não fique magoado, chateado, teve problema com o pai, com a mãe, com o cônjuge, com os irmãos, com os filhos. Toque a vida para frente. Olhe para Cristo. Siga em frente. Não abandone a vida cristã e o bom testemunho porque alguém tirou você do sério. Não vale a pena. Viva para a glória de Deus. Faça o que é correto.
mesmo que alguém tenha tentado prejudicar você ou que tenha prejudicado, não pague com a mesma moeda. Mostre diferença. No seu trabalho, quantas pessoas já não foram perseguidos no trabalho? Sua fé e seu caráter não foram colocados em pauta por pessoas descrentes e você não pode entrar no jogo dessas pessoas. Você não pode agir como os ímpios, mas você deve dar um bom testemunho, deve brilhar como luz no lugar onde há trevas. E o apóstolo Paulo, então, dá uma recomendação que, independente das circunstâncias, tendo dinheiro ou não, saúde ou não, em todos os momentos, o que é que nós temos que fazer? Nos alegrar. Verso 16. Regozijai-vos sempre. Por quê? Porque o cristão, ele tem motivo, tanto presente quanto futuro, para se alegrar. O motivo presente é porque ele é salvo. Porque a obra da cruz é presente em sua vida. Porque isso é algo que aconteceu e que lhe restabelece sua comunhão com o Pai. E através de Cristo você tem esse contato com o Pai, com o seu Criador. Então isso é motivo para nós de grande regozijo. Dinheiro não compra isso. Saúde não estabelece os parâmetros dessa comunhão. Porque as pessoas, e eu lembro aqui de um cantor antigo, que ele escreveu uma música chamada Sérgio Pimenta, Quando se está só. E ele enfrentou um câncer e ele compôs essa música. Ele dizia assim: quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não desiste de ninguém. E mesmo no momento da enfermidade grave, no leito, na dor, ele sentiu a presença de Deus com ele. Então há motivo para se regozijar sempre. Se nós estamos alegres, verso 17, então vamos orar. Orar sem cessar. Oração com gratidão, oração que reconhece o cuidado de Deus, oração que tem como centralidade glorificar ao Senhor. Não é aquela oração em que o objetivo é sempre buscar benefícios, não. É a oração tida como um meio relacional. É a oração como uma oportunidade de falar com o seu Criador. Nós conversamos o tempo todo. Nós estamos falando com os nossos amigos, com os nossos familiares, na igreja com os nossos irmãos, nos comunicamos nas redes sociais, nos comunicamos o tempo todo. Nós somos seres relacionais, nós fomos criados com essa característica. Agora, o nosso primeiro e mais importante relacionamento é com o nosso Criador. Nós temos que orar o tempo todo. Isso aqui não significa que você vai orar de forma ininterrupta. Então eu tenho que orar o tempo todo, assim, sem parar, eu vou ficar só e eu vou fazer o que mais? Eu não consigo orar o tempo todo. Não é de forma ininterrupta, é de forma regular e frequente. Orar todos os dias. Ter horários, momentos de comunhão com oração. Oração como nós tivemos aqui no culto. Oração em silêncio, com introspecção, com reflexão nas Escrituras. Oração com meditação. Oração com compreensão da verdade de Deus, oração com análise da nossa vida. Tem gente que ora e não analisa a própria vida. Ora, como que você vai falar com o seu Criador apenas estabelecendo o que você quer, sem olhar e analisar o seu procedimento? A oração, ela tem esse poder de autoanálise. A oração nos humilha, a oração nos diminui, a oração nos desacelera, a oração nos tira do estresse. A oração nos tira da angústia, tira-nos da ansiedade. A oração coloca-nos no nosso lugar. A oração nos ensina que há um Deus soberano e que exaustivamente governa a sua criação. A oração nos faz ver que o mundo não gira ao nosso redor, que nós não somos o centro de tudo, que nós não merecemos tudo aquilo que queremos, que sequer nós nos doamos como deveríamos. A oração nos faz entender as nossas misérias, mas também nos leva ao momento de graça, de docilidade, de comunhão e profundidade, de algo muito mais existencial do que qualquer experiência que você possa viver nessa vida. Você pode passear e ir nos melhores lugares. Você pode estar diante das paisagens mais lindas. Pode estar mergulhado na apreciação do seu melhor hobby. Mas nada é mais intenso, real e doce do que a comunhão
através da oração. Quem aprende a orar, quem se dispõe a orar, quem se dedica à oração, quem ora de verdade, como ensina as Escrituras, não sente o tic-tac do relógio. Quem entende a oração, quando sai daquele momento de estar no quarto orando em secreto, ele olha para o relógio e ele diz assim: não imaginava que tivesse passado tanto tempo. Mas nós oramos com pressa, oramos aceleradamente, oramos sem reflexão, oramos mecanicamente, oramos sem colocar o nosso coração, sem empregar a nossa mente, e a gente fica cada minuto olhando no relógio, sem ter o que falar, e depois que sai da oração, fala que nem um tagarela, falando um monte de coisa que não precisava falar, e a gente fica: por que na hora da oração eu sinto sono? Por que na hora da oração eu não tenho interesse? Por que na hora da oração eu não consigo raciocinar? É porque você não colocou o seu coração, você não desprendeu a sua mente, você não aplicou a sua vida àquele momento. Quando nós temos a percepção de quem é que está ao nosso lado, quem está conosco, muda totalmente a nossa atitude. Se você tiver do seu lado o governante do seu país, mas não se der conta de que ele tem o poder que tem, você não vai mudar o seu comportamento. Se você tiver ao seu lado um juiz e não souber que ele é um juiz e que ele tem poder, né, para exercício da lei, fazer alguma coisa na sua vida, você vai ficar tranquilamente. Às vezes as pessoas mudam o comportamento quando estão diante de outros famosos. Eu me lembro, quando eu trabalhava na farmácia, parou um ator da Globo, e quando ele desceu do carro, ele começou a entrar na farmácia, alguém gritou lá do fundo: é fulano de tal, da novela. E aí foi aquele alvoroço, e ele queria comprar um protetor solar. Eu atendi ele. Quando eu fui no balcão, peguei o protetor que eu entreguei para ele, ele falou: rapidinho, por favor. Ele pagou, que ele entrou no carro, virando a esquina assim, já vinha subindo um monte de gente, porque alguém viu, desceu a rua, falou: fulano está lá na farmácia da novela tal. E as pessoas mudam o comportamento. Por quê? Porque estão diante de alguém que eles consideram, por alguma razão, porque admiram o seu trabalho, seja um cantor. Tem gente que desmaia. O cantor Roberto Carlos da vida, né? Ele vai nesses shows aí. Esses dias eu vi que ia ter um show, ou vai ter, ou já teve aqui em Campinas. O lugar mais distante do palco é R$300. É muito dinheiro, né? E aí tem gente que, se ele colocar a mão no ombro, a pessoa desmancha, desmaia. Não tem gente que fica assim, entra em choque, porque estão diante de alguém que ama muito, que é o seu ídolo. Agora, irmãos, se nós tivermos, eu sei que a analogia é muito pobre comparada à pessoa de nosso Senhor, mas quando nós temos a percepção de quem é Cristo, é impossível que o momento de oração seja tão insignificante. Se as suas orações são vazias, sem sentido, é porque você não se deu conta de quem é que está ouvindo suas orações, ou de com quem você está conversando. Porque a pior coisa que existe é você conversar com alguém de maneira desinteressada. Já conversou com alguém assim? Você está falando e a pessoa não dá a mínima para o que você está falando? Ou já tratou alguém assim? A pessoa te faz pergunta e você ignora e não responde. Isso é horrível. Então, oração é um momento em que você aplica o seu coração, a sua vida com amor e com dedicação. E aí, não nos resta nada a não ser agradecer, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nos alegrarmos em todas as circunstâncias, agradecendo a Deus por tudo. Paulo apresentou então como deve ser a vida cristã, repleta de paz, de alegria, de oração e gratidão. 2022 vai ser para nós uma vida repleta de paz, de alegria, oração e gratidão. Viva em paz, evite confusão, evite brigas, tenha paz com todos. Enquanto depender de você, tenha paz. Seja alegre. Não precisa viver cabisbaixo, triste, chorando pelos cantos. Seja alegre, sorria. Você está sendo filmado, né? Você está sendo visto. Ame a Deus. Tenha um sorriso em seus lábios. Sorria com seus filhos, abraços. Se são pequenos, role pelo chão, joga para cima, só não deixa cair. Beija sua esposa, beijem seu marido. Tenham esse relacionamento em família. Os irmãos se amem. Vai passear, aproveita. Deus te deu condições, vai passear. Não tem problema. Pode ir no shopping, né? Pode
Esses dias eu fui passear no shopping, antes de ontem, eu vi a Luciana, né, com a filha dela. Coisa boa, irmãos, é isso. Os filhos têm que estar junto com os pais, usufruir esse momento. Pode ir na chácara, pode ir na praia, pode fazer um passeio na praça. Aproveite, faça um piquenique em casa, sorria com seus filhos, com a sua família, brinque, dê risada, né? Prega a peça, assusta. Tem gente que tem essas manias, toma muito cuidado, fica assustando os outros. Tem filho que fica tirando o pai com umas brincadeiras, mas é com respeito. Isso é bom, isso é saudável, a família tem que se amar, não é para ficar triste. Paulo diz assim, estejam alegres. Qual o motivo da alegria? Eu sou salvo, eu vou morar no céu, mas eu não tenho dinheiro, eu queria tanto ter uma casa melhor. Não tem problema, eu estou feliz pela salvação que foi me dada. E aí tenha gratidão, ore e tenha gratidão. Não abandone a vida de oração. Tem gente que está tudo bem e não ora porque está tudo bem. Está mal, não ora porque desanima, porque está tudo mal. Porque as coisas estão ruins. Ore e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. A segunda instrução de Paulo agora é para a vida no Espírito Santo. Então tem a vida na igreja, a vida comunitária, tenho a minha vida, o meu testemunho, mas eu tenho uma vida no Espírito. Eu tenho uma vida debaixo dessa graça de Deus, versículo 19 ao 22. Desse momento em diante, o apóstolo Paulo vai mostrar o quanto é importante a ação do Espírito Santo na nossa vida. Se o Espírito Santo não agir na nossa vida, não adianta o nosso esforço. E ele vai dizer aqui que o Espírito Santo é poderoso e ativo como um fogo. Essa é a analogia que ele vai fazer. E, aliás, ele já fez isso em outras passagens. Romanos 12, 11, ele diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso é algo que está em ebulição, é fervente. Antes de vir para cá, eu coloquei água para fazer o cafezinho. Pensei no pessoal do louvor. Estão aqui desde as 5 horas, tomar aquele cafezinho, hoje está meio frio. Eu coloquei a água e aí, de repente, a água começou a entrar em processo de ebulição, fervendo. É como se o Espírito fosse o fogo e a água ali contida fosse a nossa vida, fervorosos no Espírito. O Espírito colocando a nossa vida em ebulição. E aí, Paulo também diz a Timóteo, 2 Timóteo 1,6, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo tinha desanimado, ele não estava pregando como deveria. A ideia de despertar o dom é colocar no fogo, é colocar em ebulição. É como se Timóteo tivesse tirado a leiteira do fogo e aí não estava mais fervendo. Paulo diz assim, desperta esse dom. Quantos de nós aqui temos dons e o dom esfriou, já criou aquela nata, sabe quando o leite esfria, já tem aquela nata? Desperte o dom que há em você, meu irmão, minha irmã. Coloque no fogo do Espírito para ebulir, é essa a expressão? Para ferver, para começar a ativar. E aí Paulo diz, versículo 19, para a igreja, não extingais o Espírito. Extingar aqui é apagar, tirar do fogo, tirar do processo de ebulição, tirar dessa fervura. Não façam isso. Se a igreja começar a extingar o Espírito, se todo mundo começar a pensar assim, eu tenho muito compromisso, estou desanimado, estou cansado, a vida é corrida, acaba a igreja. Acaba, porque ninguém quer fazer mais nada. Porque os irmãos vêm se arrastando, é uma vida indiferente, fria, oca, sem conteúdo, sem sentido. Paulo diz, não façam isso, não extingais o Espírito. E sabe qual é a ativa? Essa palavra está na moda, né? A ativação não é nenhuma palavra profética. A ativação aqui é as Escrituras. Sabe o que vai ativar essa ebulição, esse fervor? O conhecimento das Escrituras. Por isso que no versículo 20 ele diz assim, não desprezeis a exposição bíblica, não desprezeis as profecias, não desprezeis a pregação expositiva, não desprezeis o ensino sistemático, não desprezeis o conselho de Deus. Algumas pessoas, por experiências negativas que viveram, deixaram de buscar o conhecimento da palavra de Deus.
se decepcionaram, de repente, com um pastor, com um pregador, ou porque vinham num estilo, e aí, de repente, teve uma mudança, e essas pessoas vão desanimando, e dizem assim, não desprezem as pregações, não desprezem a profecia. Você pode até não gostar do pastor Luiz, você pode até não gostar da liturgia do culto, você pode até não gostar do jeito dele pregar, mas não despreze o conteúdo. Por quê? Porque é a profecia, é a palavra de Deus. Então você deve ter discernimento, deve buscar o entendimento da palavra de Deus. O que deve fazer? Desprezar a profecia, mesmo ou não desprezar, mesmo não gostando do pregador. Verso 21, examinem tudo, retende o bem. Ora, eu preciso examinar, julgar todas as coisas e avaliar a mensagem. O que é que está sendo pregado? Qual o conteúdo? O que isso tem a ver com as Escrituras? Os crentes de Bereia, eles iam examinar nas Escrituras o ensino de Paulo. De vez em quando eu vejo um irmão e eu falo, versículo tal, ele vai lá e ele está olhando. Isso é maravilhoso. E tem aqueles que ainda olham, dependendo se a Bíblia for de estudo, ainda olham no rodapé, né? Para ver o estudo, para ver a explicação. É isso mesmo. É o conhecimento da palavra, é olhando e conferindo com as Escrituras. Por quê? Porque nós temos que examinar tudo e reter aquilo que é valioso. De repente, um ponto ali é periférico. De repente, alguma coisa é uma percepção do pastor. De repente, alguma coisa é uma conjectura, uma aplicação, é uma possibilidade. Como, por exemplo, eu disse que era possível que tivesse naquela igreja um grupo de oposição a Paulo, um grupo que estava dividindo a igreja. É possível, mas o texto não diz isso claramente. Ora, se eu não entendo assim, eu não quero crer assim, não há nenhum problema. Mas o cerne da mensagem continua a mesma. Qual é? Repreende, admoeste os desordeiros, dá uma bronca neles. Então, mesmo tendo ou não um grupo, se é uma ou outra pessoa, a mensagem é a mesma. Então, nós temos que analisar e reter aquilo que é importante. E então, abster-nos de toda a aparência do mal. Aqui eu peguei uma explicação de Calvino que eu achei muito interessante, que diz assim, a expressão ideal seria de toda aparência maligna. Alguns pensam que esta é uma afirmação universal, como se ela ordenasse abster-se de todas as coisas que trazem à sua frente uma aparência do mal. Nesse caso, o significado seria que não basta ter um testemunho interno de consciência, a menos que se deva considerar ao mesmo tempo, irmãos, de modo a evitar situações de ofensa, evitando tudo que possa pertencer ao mal. O que é que Calvino está dizendo? Ele está dizendo a respeito dessa passagem o seguinte: não basta você ter a consciência de que alguma coisa é ruim, mas você precisa se afastar de certas atitudes ou de comportamentos. Por exemplo, você está lá no seu trabalho e tem lá uma roda de gente contando piada. E você percebe que eles estão escarnecendo o nome de Deus, ou estão zombando, ou estão com conteúdo erótico. Aquilo aparentemente é mal. Por uma questão de consciência, você evita o contato com esse tipo de comportamento. Então, você tem que cuidar da vida cristã e de um bom testemunho, se afastando de tudo aquilo que não agrada a Deus. Terceiro e último, Paulo então vai concluir com oração, pedidos e saudações finais. Versículo 23 ao 28. Finalmente, Paulo se despede da igreja. Ele está feliz pela igreja, os irmãos estão felizes por ter recebido a carta de Paulo. E agora o que é que Paulo faz? Paulo ora pela igreja. E olha o verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Para Paulo, a prova da eleição daqueles irmãos, lá no capítulo 1, era o que ele chamou de sucesso do evangelho. Foi o tema da minha primeira mensagem. O sucesso do evangelho no meio de vós. Agora, Paulo diz que a prova da eleição é a santidade daquela igreja. Como é que eu tenho evidências de que alguém é um eleito de Deus? Quando ele crê no evangelho e ele obedece ao evangelho. O sucesso do evangelho redunda em santificação. Eu sei que a palavra de Deus está surtindo efeito na sua vida quando você está
se santificando. Por quê? Porque a prova da nossa eleição é a santificação e a evidência de glorificação. O corpo glorificado, o corpo que vai habitar no novo céu e na nova terra, é um corpo sem pecado. Então, como é que eu vou evidenciar que um dia eu terei esse corpo? Quando agora eu já começo no processo de santidade, é o que a gente chama em teologia de salvação processual. É isso que muitas pessoas confundem eleição de santificação. Você não se santifica para ser salvo. Você se santifica porque você é salvo. As suas obras não te levam ao céu, elas te acompanham. Então você tem boas obras e uma vida santa porque Deus te chamou. Não é para receber a salvação que você se santifica. Então, não é algo, não tem a ver com sinergismo, com atuação em conjunto. É o monergismo, é a ação de Deus, somente de Deus, e agora, em resposta a essa ação divina, eu começo a me santificar. Então, se eu não vejo santificação na vida de alguém, eu não posso dizer que essa pessoa é uma pessoa que foi salva, que é um eleito. E como, quando e aonde essa santificação deve atuar? Versículo 23. Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ora para que Deus capacite ainda mais os santos, para que eles se santifiquem cada vez mais. E olha as referências que ele dá a todas as partes do ser. Primeiro, espírito, falando do relacionamento com Deus. Alma, falando aí talvez da personalidade humana. E o corpo, meio pelo qual agimos e nos expressamos. O que Paulo quer dizer é que nós precisamos buscar a santidade de Deus de maneira integral, em todo o nosso ser. Ele não está dividindo aqui em três. É uma linguagem, uma aplicação de linguagem para que a gente consiga entender melhor. Versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Embora vocês tenham que se santificar, vocês devem orar, vocês devem agradecer a Deus. Em última análise, nós dependemos do próprio Deus. Se Deus não fizer, não adianta. Nenhum esforço, nenhum trabalho será útil se não houver a ação do próprio Deus. Agora, se Deus fizer, Ele é Deus, como diz a música. Se não fizer, Ele é Deus. Mas o nosso trabalho, o nosso esforço depende da bondade e da misericórdia de Deus. Verso 25. Irmãos, orai por nós. Olha que coisa. O apóstolo Paulo é o famoso crente 6 horas. Ora por mim. Ele pede oração. E fico imaginando o apóstolo Paulo pedindo para orar por ele. Se eu encontrasse e falasse, Paulo, põe a mão na minha cabeça e ora por mim. Ele é humilde. Olha que postura de um apóstolo. Eu já vi gente arrogante que sequer trata com respeito outros irmãos por causa da posição que ocupa ou por causa da fama que tem. Paulo, o apóstolo de nosso Senhor, fundador da igreja, ministro de Deus, comissionado por Deus para fundamentar a igreja, inspirado por Deus, escrevendo as Escrituras, ele diz assim, irmãos, orem por mim. Não se esqueçam de orar por mim. Apresentem a minha vida nas orações de vocês. Agora tem uma coisa, Paulo pediu oração depois que ele orou pelos irmãos. Perceberam isso? Ele começou orando pelos irmãos e agora ele diz, orem por mim. Tem gente que pede para orar, mas nunca ora pelos outros, aí é errado. Nós temos que orar pelos irmãos e pedir para que os irmãos orem por nós. Por que eu compartilho os pedidos de oração? Para que a igreja possa ter motivos para orar. Às vezes você está lá durante a sua semana, naquele momento seu de devocional, e aí você diz assim, vou interceder. Agora, quem precisa de oração? Aí você lembra, o pastor falou que fulano está com Covid, ciclano vai passar por uma cirurgia, Beltrano está passando por uma crise financeira, a família não sei o que está desanimada, e aí você tem motivos de oração. Aquela igreja que tinha muitos motivos, luta, perseguição, pobreza, tinha mais um. O apóstolo Paulo pediu para orar por ele. Eu fico imaginando, lendo essa carta aqui no culto,
e dizendo assim: irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar pelo apóstolo Paulo. Vamos fazer oração, porque o apóstolo está pedindo aqui, e a gente não vai ignorar o seu pedido. E ele faz isso. E o versículo 26, ele diz assim: saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Então, os leitores aqui deveriam se cumprimentar, né, com um sinal cristão cultural. Eu falei na escola bíblica, isso aqui não é uma doutrina, isso aqui não é um ensino doutrinário, é um costume, é uma prática cultural. Então, os homens beijavam no rosto o ósculo santo. Se você quiser cumprimentar alguém com ósculo santo, faça de maneira mais reservada, evite fazer isso em lugares abertos, mas, por favor, informe o irmão, senão ele vai assustar. Você puxar o irmão para dar um beijo nele, ele vai, opa, né? Principalmente aqueles barbudos. Cadê o Davi, né? Eu fico imaginando, né? Se for 2 barbudos então, né, Adriano? Mas pastor não incentiva os irmãos a pensar esse tipo de coisa, né? Fica meio constrangedor. Tem irmãos que não vai gostar muito. As mulheres eu acho que tem um pouco mais de facilidade, né? As mulheres se encontram em qualquer lugar, elas se abraçam, se beijam. Os homens já é um aperto de mão e tá bom. E o apóstolo Paulo, então, ele faz isso com a igreja. No versículo 27, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A essa altura, a gente já consegue imaginar que o apóstolo Paulo toma a pena da mão de Timóteo, ali talvez o seu secretário, e ele mesmo escreve isso. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu quero um destaque aqui. Eu peço que essa carta seja lida publicamente. Então, o pregador do culto na igreja primitiva, ele tinha o pergaminho, né? Não havia Bíblia impressa, e haviam pouquíssimas cópias, aqui no caso a primeira, que precisaria correr pelas igrejas. E então eles deveriam profetizar, eles deveriam ler essa palavra, abrindo o pergaminho, e aí eles iam ler como se o apóstolo Paulo estivessem pregando ali. Essa carta do apóstolo Paulo, ela serviria aqui, na verdade, como a substituição de sua presença. Então ele estava enviando essa epístola para que ela fosse lida em substituição da pessoa do apóstolo Paulo. Imagine os irmãos, se alguém chega e fala assim: ó, eu tenho aqui uma carta do apóstolo Paulo e eu posso também pregar para vocês a respeito do evangelho. O que vocês querem? Que eu pregue, que eu explique para vocês o evangelho, ou que eu leia o pergaminho aqui escrito pelo apóstolo Paulo? Natural que a igreja falar: não, quero ouvir a pregação do apóstolo Paulo, uma homilia. Então ele lia esse pergaminho e ele então diz assim: conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Se fosse hoje, o que você gostaria? Que o pastor Luiz pregasse ou que fosse lido aqui uma carta do apóstolo Paulo? Uma carta do apóstolo Paulo. Eu estou fazendo as duas coisas. A carta aos Tessalonicenses é do apóstolo Paulo. O que você está ouvindo aqui é uma carta escrita, sob inspiração divina. Eu estou pregando sobre essa carta, expondo essa carta. Versículo 28, eu encerro com as palavras de Paulo à igreja de Tessalônica, dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Sempre concluindo com uma bênção semelhante à linguagem inicial, não é? O apóstolo Paulo, ele começa dizendo: em Deus, o Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo 1 do capítulo 1, e ele termina no versículo 28 do capítulo 5. A mesma graça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Amém. Essa mudança é intencional. O que o apóstolo Paulo faz é substituir uma saudação secular. As pessoas se cumprimentavam e ele então traz esse cumprimento de uma maneira diferente para a igreja, para que os irmãos, ao se cumprimentarem, relembrem da fonte da convivência cristã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tenha vergonha de cumprimentar os seus irmãos com a paz do Senhor. Tem gente que acha feio, acha retrógrado, acha muito chato, né? Principalmente algumas pessoas mais tradicionais, e tiram até sarro,
né? Porque fala, fulano viu ciclano lá no mercado, a paz de Cristo, graça e paz, paz do Senhor, a paz, meu irmão. Isso é um cumprimento que glorifica a Deus e não há nenhum problema com relação a isso. Você vai encontrar as pessoas descrentes e eles falam do jeito deles e não tem vergonha disso. Então, não tem que ter vergonha. Está na fila do banco, na fila do mercado, está na lotérica pagando uma conta, não fazendo jogo. Tem gente que fez jogo da virada, isso não é de Deus, hein? Ó, gente que está buscando dinheiro fácil, isso é pecaminoso. Eu vi muito tititi de jogo da virada. Me perguntaram para mim se é pecado. É pecado sim. Primeiro porque o dinheiro, se você ganhar, é um dinheiro maldito, porque é fruto do vício de milhões de pessoas. A Caixa Econômica não está dando dinheiro para ninguém. O dinheiro de jogo, de Mega Sena, é dinheiro que era para estar na mesa de muito trabalhador que é viciado e que vai na lotérica jogar todo dia, toda semana, sei lá como funciona, para que alguém leve uma parte e a outra fica para a Caixa Econômica. Então, buscar dinheiro fácil é um sinal de fraca espiritualidade. Crente verdadeiro não precisa disso. Sonhar com riqueza. E se ganhar, sua vida pode virar uma desgraça sem futuro algum. Então tem gente que acha, ficar rico, você feliz. Bom, voltando. Se você estiver na lotérica e encontrar alguém, depois dessa digressão, né, afastei do assunto, você volta, viu o irmão lá com o joguinho da Mega Sena, você chega e fala assim, paz do Senhor, hein, meu irmão? Agora, se você vai lá para pagar a conta da CPFL, da Sanasa, aí você tem que falar graças e paz e graças a Deus que tem dinheiro para pagar. Mas não tem que ter vergonha, não. Então, viu lá no hospital, misericórdia, né? No mercado, pastor está lá no mercado, viu de longe, pastor, paz do Senhor. Não fique com vergonha, não tem problema. Tem gente que tem vergonha, chega no trabalho e não quer cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Não tem problema, não. Não se sinta desconfortável.